Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês as novas plantas que eu comprei, mas antes eu vou mostrar pra vocês também esse livro, muito legal. Como vocês sabem, eu sou estudante de jornalismo e hoje eu tive prova bem cedo. E essa prova de hoje foi muito relacionada à nossa vida, ao nosso cotidiano, que foi uma prova voltada para projeto de vida. E como a gente sabe, todos nós temos projetos de vida, né? Tanto eu quanto você, a gente tem meta, a gente tem objetivo na nossa vida. E muitas das vezes a gente também não coloca essas metas e esses objetivos em prática. Então é muito importante, em um determinado momento da vida da gente, a gente sentar, a gente parar, a gente analisar e refletir realmente quais são os projetos que a gente tem para a vida da gente a longo prazo e a curto prazo também. A gente sabe que o futuro da gente é incerto, né? A gente não tem certeza se vai acordar amanhã, mas é importante a gente sempre estar analisando e refletindo sobre o que vai ser também lá na frente. Como vocês sabem também, eu acho que algumas pessoas sabem, eu trabalho em uma empresa de comunicação, né? De segunda a sexta-feira, eu já comentei aqui para algumas pessoas. E ela é totalmente voltada para essa área de contato com o público, ao cliente, a pessoas. E é uma empresa que trata também essa questão mais humanizada diante das pessoas, em sentir a necessidade do outro, em sentir a dor do outro, o que incomoda o outro, o que aquele determinado ponto, aquela situação, aquela questão incomoda ali, aquele bem-estar do outro. Então a empresa que eu trabalho, ela também é voltada para uma tratativa mais humanizada, né? E geralmente, pelo fato de eu ter um horário assim, mais flexível, que é de segunda a sexta, o único ruim é na hora de ir, gente. Eu já fiz um vídeo meio que questionando assim, porque na hora que eu vou trabalhar, eu saio muito cedo, eu saio 6h30, é muito ruim pegar o metrô. Né? Semana passada eu fui esmagada várias vezes no metrô, esmagada, assim, eu não sei nem como que eu consegui sair de dentro do metrô, e assim, sempre é homem de 1,5 m ou homem bem pequenininho, é sempre um homem mais agressivo nesse horário. É sempre um homem que te machuca, que te empurra, que te esfrega, que te tudo dentro do metrô. E algumas mulheres também, mas a mulher acaba sendo a minoria. É mais o homem que é um pouco mais, não tem um bom senso. E eu já fiz um questionamento também sobre a falta de respeito com as pessoas que são deficientes e os idosos dentro do metrô. Gente, os lugares que são reservados para essas pessoas, eu acho um absurdo. Homens e mulheres também, mas eu vi apenas homens. Eu não sei se porque 6h30 da manhã, geralmente é um horário que tem mais homem dentro do metrô do que mulher. Então, eu sempre vejo homens fazendo isso. Esses dias pra trás eu achei um absurdo, uma cadeirante entrou no metrô, ela tava sem lugar para segurar e ela tava sozinha. Tinha 3 homens de 1,80 m, 1,90 m na parte que era da cadeirante. Aí ela ficou lá atrás, naquela parte preta, onde é a cabine de quem tá conduzindo o metrô, e ela quase caiu da cadeira. Enfim, às vezes eu paro e tento entender um pouco o ser humano, porque eu acho que a gente precisa trabalhar muito para conquistar essa questão da empatia e do respeito com relação às outras pessoas. Sempre quando eu tô tratando com pessoas, inclusive no meu ambiente de trabalho, eu procuro ouvir, procuro entender e procuro olhar com um olhar de, poxa, se fosse eu que estivesse ali, poxa, se fosse eu naquela situação. Então eu tenho muito isso. Eu sei que as pessoas não estão nem aí pra mim, ninguém se importa comigo. Como sempre foi assim, eu passei por muitas coisas na minha vida sozinha também, porque eu sei que ninguém nunca se importou. Mas mesmo que o outro não tenha esse olhar, eu procuro sempre ter. Então, voltando para essa questão desse livro Projeto de Vida, que ele é da própria faculdade que eu estudo nessa faculdade que eu acho muito legal. É uma faculdade que ela é do Rio Grande do Sul, e o polo dela é no Rio Grande do Sul também, mas é uma faculdade sensacional, professores ótimos. E assim, gente, quem quer fazer uma graduação, uma pós-graduação sempre presencial, eu falo pra vocês, essa pra mim foi a melhor faculdade que eu pude estudar, porque nem no curso presencial eu tive a atenção que eu tenho nessa faculdade, inclusive pelo fato de eu ter minha rotina um pouco mais complexa, porque eu trabalho em 2 empregos, eu não trabalho só de segunda a sexta, segunda a sexta nessa empresa, sábado e domingo eu também tô trabalhando. Então,
faculdade sensacional, eu super indico, vale muito a pena, de verdade, vale muito a pena. E não é uma faculdade cara também. É uma faculdade que sempre procura se adaptar ao aluno, assim, a te dar essa oportunidade de conseguir colocar os seus horários e o seu tempo ali pra você estudar. Então, hoje em dia, não estuda quem não quer, tá? E não vem com essa não, porque tem preço pra tudo quanto é tipo de curso, entendeu? Preço de, sei lá, R$ 100 a semipresencial até 1.000, 2.000, 15, mas é medicina, né? Mas vamos lá, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. Projeto de vida, bem legal, tá vendo? E aqui fala exatamente da nossa vida no cotidiano, de como que a gente vai se apresentar, de como que a gente vai falar, de como que a gente vai se portar diante das pessoas. Enfim, tudo isso, gente, vale muito, 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 muito a pena. Aí hoje a prova foi mais voltada para esse lado mais humano mesmo, porque jornalismo é isso, é trazer a realidade dos fatos, é também se colocar naquela situação e trazer a sua opinião diante daquilo, mas de uma forma num todo. Então, assim, super tô gostando dessa área, eu achei que não, todo mundo sabe aqui que eu fazia o curso de Direito, eu tinha uma vontade muito grande de atuar na área jurídica, mas o tempo foi passando e eu comecei a ver algumas coisas que foram me entristecendo e eu entendi que o que eu gosto mesmo é essa área mesmo, da comunicação, de falar. Inclusive, eu falei 6 minutos aqui, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão me acompanhar nesse vídeo, porque eu falei direto. Agora eu vou falar das minhas plantas, porque eu queria conversar um pouco com vocês. Tem muito tempo que eu não converso com vocês, eu tenho feito vídeos rápidos, e eu não tenho mais trago temas mesmo, assim, da vida no todo. Antigamente eu falava muito, fazia vídeos longos, eu falava muito sobre a vida no todo e que é muito importante essa troca de figurinha. Porque eu sei que tem pessoas que me assistem aqui até o final e que realmente gostam de mim, gostam de assistir o vídeo pra falar com a Dani, assim, sabe? Gostam de me acompanhar pela pessoa e pela minha trajetória de vida. E eu sei que tem pessoas que também se espelham, porque você tem que ter muita força pra viver. E eu acho que eu tive muita força pra chegar até aqui. Inclusive, mês que vem é meu aniversário. E a única coisa que eu tenho é agradecer, porque eu tive força pra chegar até aqui. Eu poderia não estar viva mais, eu poderia não estar mais aqui, diante de tantas coisas que eu já vivi, mas eu tive força pra suportar, pra aguentar muita coisa assim, no meu mais profundo íntimo. E não é só a questão de uma vida exaustiva, de trabalhar muito mesmo, de quase não ter um descanso, mas também por várias situações, por ser mulher, que ser mulher é um desafio, sempre foi um desafio ser mulher, pelas coisas que você escuta, por muitos desrespeitos, pela violência que a gente passa, pela questão de ser diminuída muitas das vezes, por muitas questões. Ser mulher não é algo vantajoso. Eu acho que a pior coisa que tem no mundo para qualquer ser humano que nasceu biologicamente sendo mulher, a pior coisa que tem no mundo é ser mulher, principalmente quando você vem sem base nenhuma, que é o meu caso, que não tive pai, não tive mãe, não tive família, não tive nada na minha vida. Então vocês já imaginam a quantidade de violência que eu sofri na minha vida para suportar e chegar até aqui. Mas eu costumo dizer que eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Não bebo, não fumo, não faço nada assim que... Não uso nada, não tenho mágoa nem revolta da vida. Eu aprendi a colocar tudo na minha vida de uma forma assim, entendendo, sabe, que eu tinha que passar por isso, que eu vim nessa vida para ser assim, para viver assim. E quando a gente se coloca nessa posição, que a gente tem essa missão na vida, que a gente vem dessa forma, nesse formato, que a gente está aqui para realmente exercer isso, que vai ser muito difícil, que você vai ter muita gente te dando paulada, te diminuindo, te humilhando, mas você tem que levantar a cabeça e continuar caminhando para não cometer um suicídio ou algo assim, porque não é justo com você. Eu acho triste quando uma pessoa vem a ceifar a sua vida porque o outro não gosta dele. Eu dou um caso aqui da Virgínia Fonseca para finalizar essa parte do vídeo, que eu falei muito, eu nunca imaginei que eu ia falar tanto hoje, eu não tô falando tanto mais. Mas eu dou um exemplo da Virgínia Fonseca. Uma menina que começou na internet muito novinha, sempre trabalhou muito, sempre investiu muito, sempre esteve no meio social, num padrão mais alto financeiramente falando,
viveu ali o que ela tinha que viver, sempre corrigindo aquilo que poderia ser uma falha, sempre aprendendo, sempre evoluindo. A mulher só leva paulada, pedrada. Ela leva paulada de homem, ela leva paulada de mulher. E às vezes quando eu olho pra isso, eu fico chateada porque, pelo simples fato da mulher ser mulher, inclusive ela foi vaiada em um estádio de futebol, que eu achei aquilo um absurdo, porque eu entendo que quando um homem apoia uma violência contra uma mulher, ele tá dizendo assim: eu violento qualquer mulher. Porque basta ser mulher, eu vou chegar, eu vou ter uma tratativa daquela. Agora, o homem que se opõe àquele tipo de ato, aquele tipo de ação, ele está dizendo assim: eu sou homem, eu respeito qualquer mulher que seja, independente do que ela trabalhe, independente do que ela seja. Ela pode ser uma prostituta, uma sei lá o que, ela pode ser o que for na vida dela, mas eu vou respeitar aquela mulher, porque eu não sei da história dela e também não está agregando em nada na minha vida. Se eu não tenho nada a ver com aquilo, eu vou respeitar, vou passar e vou fingir que nem estou vendo. Então, o homem, quando ele se coloca numa posição de respeito, ele está dizendo: eu respeito qualquer mulher, seja idosa, seja criança, seja velha, seja num todo. Agora, quando o homem ele chega ao ponto de vaiar uma mulher, de desrespeitar uma mulher, ele está dizendo: eu sou um escroto. É a única linguagem que eu consigo ver. Porque quando você olha uma mulher que foi traída, foi enganada, foi abandonada, mas ela sofre a pressão social pelo simples fato de que ela trabalha muito, que ela se esforça para ter as coisas dela, é muito absurdo. Então falo para vocês, é um peso ser mulher, é um peso tanto para a mulher que está sozinha, que busca e que é julgada, e também é um peso para a mulher que vive uma redoma. Sabe aquela mulher que vive uma redoma? Ela nasceu numa família muito boa, de uma estrutura muito boa, ela não conhece o mundo aqui fora, ela vive naquele castelo dela que ela acha que a vida é aquele castelo porque ela tem uma base familiar que está sempre protegendo ela. Isso é muito bom quando você tem uma base familiar que te protege, mas isso não te dá o direito de julgar quem está aqui fora, que está sofrendo e está lutando para sobreviver. Então eu acho que quando a gente olha no resumo de um todo, em um olhar humanizado, respeitando as pessoas, não tirando proveito da dor do outro, não buscando ter engajamento, buscando ter uma estrutura financeira em cima do outro, destruindo o outro, isso está dizendo uma única coisa sobre você: você é foda pra caralho. Você é uma pessoa de muito crescimento, porque você tem uma mente ampla, uma mente aberta e uma mente que entende que cada pessoa tem uma história. E não é porque o outro não teve a mesma base que você, que ele não tá lutando para fazer alguma coisa. Então, quando eu tenho esse olhar de empatia, esses dias para trás eu até questionei uma menina lá no meu trabalho, a gente quase discutiu. Mas ela virou pra mim e falou: ah, eu odeio a Virgínia Fonseca. E eu perguntei pra ela: por que você odeia a Virgínia Fonseca? Ah, eu não gosto dela por causa disso e daquilo. Eu falei: minha filha, mas a mulher nunca foi na tua casa, nunca te pediu nada, nunca, nem sabe que você existe. E a gente vê o tempo inteiro uma mulher ali trabalhando, buscando uma evolução ali, consertando os erros delas. Porque se a gente for falar em erro, todo mundo erra. Então, assim, é errando que se aprende. Mas é isso, minhas plantinhas, gente, são essas aqui. Eu vou começar a tirar da sacola, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Como que essas plantas estão, eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Mas é errando que se aprende. Então, todos nós só vamos aprender se a gente cair, errar, quebrar a cara e se permitir moldar, e se permitir evoluir, se permitir crescer, fazendo o nosso sem prejudicar ninguém, sem julgar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa muito feliz na sua vida, você pode ter certeza disso. E nada nunca vai te faltar, no pouco ou no muito, nada nunca vai te faltar. Riram de mim porque eu tava morando nesse quartinho. E eu fiquei um pouco triste no dia, mas depois eu falei: eu não vou ficar me chateando com isso não, porque quem paga minhas contas sou eu, ninguém vem fazer nada por mim, então não tem que rir, porque eu moro nesse quartinho. Quando eu tiver condições, eu saio do meu quartinho, mas enquanto eu não tenho, o que eu posso fazer é trabalhar para manter aquilo que eu tenho condições de manter e continuar estudando, trabalhando, correndo atrás, aproveitando as oportunidades que a vida me dá, e é sobre isso. E vamos ver minhas plantas aqui, porque hoje não foi um vídeo, foi o vídeo. Muito enorme, meu Deus. Eu acho que a prova me deixou agitada, porque quando se fala em projeto de vida e se envolve o ser humano, eu penso muito nessa questão minha e eu fico meio assim também, eu fico meio emotiva, sabe? Porque o projeto de vida, gente, é isso, é falar sobre a nossa vida mesmo, não tem como. Já vem pra cá, ai, vamos lá assistir. Ah, eu sei que você tá aí de boa, então vá lá ver a menina,
o vermelhinho lá e tal. Tem um vídeo lá, gente, que é lindo. Aquele vídeo é o vídeo mais bonito que eu já gravei em toda a minha vida. E espero sair desse quarto pra gravar mais, porque é tudo muito caro, né? Deixa eu vir pra cá agora.